Olá, muito boa tarde. Começa agora mais uma edição do seu Balanço Geral, aqui na tela da Verdade, na tela do canal 19. É com muita alegria e felicidade que chego para mais um dia de muita informação e muita notícia na tela do BG. Tô contigo e não abro, vamos junto, 991441919. Pode ligar, mandar mensagem e na hora o seu BO vem para a tela do Balanço Geral. Obrigado mesmo pela sua companhia e pela sua audiência. No programa de hoje, já começo no 220. Põe imagens para mim do caminhão que foi apreendido pela Polícia Federal da cidade de Redenção. Algo surpreendente, senhoras e senhores. Para você que vai chegando agora, acabou de ligar a TV, esse caminhão, ele foi apreendido pela Polícia Federal. Henrique, por quê? Explica. Porque na noite da última sexta-feira, este caminhão foi parado no posto fiscal da Cefa, em Conceição do Araguaia, na divisa do estado do Pará e Tocantins. O caminhão estava carregado com minério manganês, tendo o motorista apresentado documentação de transporte de carga com suspeita de irregularidade. Vixe. A Cefa acionou a Polícia Federal em Redenção para averiguar a situação. Na manhã do último sábado, uma equipe de policiais se deslocou até o local. Foram lá e constataram indícios de irregularidade na documentação apresentada pelo motorista, os quais foram encaminhados à delegacia para maiores verificações. Após análise detida dos documentos e de outros elementos de informação levantada pelos policiais, ficou constatado o transporte ilegal de minério, tendo o condutor do veículo recebido voz de prisão e sendo autuado em flagrante delito, como consta na lei, que é crime contra a ordem econômica, que prevê pena de detenção de 1 a 5 anos e multa. O caminhão e a carga de minério foram apreendidos e estão à disposição da Justiça Federal. Acontece muito isso. O pessoal vai transportar o material, não tem a documentação correta, não tem a documentação certa e confiam que vai ficar tudo por isso mesmo, que não vai ter dificuldades, que não vai ter fiscalização ou algo do tipo. Ou às vezes o motorista também só vai lá, busca a carga, recebe os documentos que aparentemente estão ok, nem sabe o que está acontecendo de verdade ou nem leu algo do tipo. Às vezes pode acontecer. Aqui não é jogando a culpa em ninguém, é mostrando o que aconteceu, infelizmente. Por isso vale a atenção de ambas as partes para manter a ordem, manter aquilo que está de acordo com a lei, para que tudo aconteça sem nenhum problema. Porque aí gera uma problemática toda dessa, agora tem que resolver, correr atrás, justificar, se não ficar preso vai ter que pagar multa, enfim, é toda uma situação que tem que ser averiguada e averiguada assim o mais rápido possível para o benefício de todos. Agradecendo a sua companhia, eu quero te dar um recado muito especial. Promoção Festival de Prêmios TV Adonai. Pessoal, a promoção não foi cancelada, vai acontecer, mas vai acontecer em dezembro. Isso mesmo, você vai ter a chance de concorrer a esse Polo 0 km, essa Yamaha Factor 125 e 5 Smart TV 4K LED de 50 polegadas. Olha o carrão, lindo, vermelho, rapaz, bonito, né? Esse carrão aí, comandante Gisiel. Carro bonito, você pegar, dar uma volta na Avenida Brasil, ver lá a praça, botar a família depois do culto, para ir para a pizzaria, coisa bonita, né? Henrique, eu não vou para o culto não, mas eu gosto de sair, ir numa festa, olha aí, cabe a família todinha, não vai ter que ficar correndo para lá e para cá. Pega a família, coloca dentro do carrinho e sai acelerando. Então tudo isso você pode conseguir através da promoção Festival de Prêmios TV Adonai. Muito obrigado você telespectador, porque é graças a você que as nossas promoções têm sido um sucesso. Obrigado você empresário que tem acreditado em nossas promoções e tem somado conosco. Nosso muito obrigado a todos vocês que fazem parte do nosso dia a dia e nos motivam a fazer ainda mais. Nós nos vemos em dezembro na tela da sua TV Adonai.
Festival de Prêmios TV Adonai. 7 prêmios pra você. Um Volkswagen Polo 0 km. Uma Moto Factor 125 0 km. 5 Smart TV LED 50 polegadas. Sorteio dezembro de 2020. Compre nas empresas participantes. Ganhe o cupom e concorra. Organização TV Adonai. Durante essa semana aqui na TV Adonai, a situação da seca do Rio Xingu, que tem gerado muitos questionamentos. Hoje eu preparei no programa algo especial para você entender todo o caso e a gente poder encerrar ele, para ficar bem claro para todo mundo. Primeiro começou com a seca no rio, o povo desesperado, os peixes desaparecendo, algo assim assustador, senhoras e senhores. Algo assustador estava acontecendo. E aí, eles se manifestaram, nossa equipe foi lá, você vai relembrar agora para a gente chegar até o final, porque foi feita uma manifestação pedindo que sejam atentos às condições do Rio Xingu. Paralisaram uma BR, fecharam a BR por causa da manifestação e já nós vamos chegar até lá para você entender todo o contexto dessa história. Primeiro, vamos ver porque o rio não estava para peixe mesmo, comandante Gesiel. O negócio lá pegou, ficou difícil e o pessoal de casa vai relembrar agora. Dezenas de peixes mortos foram encontrados nos igarapés que cortam a cidade e tem preocupado ambientalistas que tomaram iniciativa e resgataram alguns deles na tarde desta segunda-feira, feriado de finados. A situação preocupa o grupo, que teme que a mortandade de peixes enfraqueça a atividade pesqueira no Rio Xingu e também ameace a vida das espécies que vivem nesses igarapés aqui de Altamira. Com uma rede de pesca e também usando uma peneira, eles conseguiram salvar alguns peixes pequenos, retirando algumas espécies da lama que restou depois da espantosa seca do Rio Xingu. Como vocês podem ver, a gente está aqui, onde era o Igarapé Ambé, que faz uma ligação com o Rio Xingu, onde a gente tirou diversos peixes daqui, salvamos os peixes, colocamos de volta para o Xingu, a qual a diversidade é uma vida única do Xingu e que a gente precisa lutar por isso aqui, a gente está brigando por isso aqui, porque isso aqui são vidas, além das vidas tradicionais que neles vivem. Este biólogo que estava na área e verificou a situação de perto, acredita que a mortandade pode estar ligada ao funcionamento da barragem de Belo Monte, que tem comandado de forma mecânica o fluxo do Rio Xingu, causando a seca imediata. Essa é a maior seca que a gente tem aqui no Xingu nos últimos 50 anos. Quer dizer, uma seca terrível, que ninguém sabe direito a origem, se é consequência da falta de chuva ou se tem a ver com o funcionamento da hidrelétrica de Belo Monte. E o fato é que a gente tem várias poças como essa, formadas ao longo do curso do rio, que estão com a água quente e com os peixes morrendo. Seriam áreas onde os peixes estariam naturalmente se reproduzindo, mas a água está baixa e eles estão morrendo, e com isso o nosso rio vai ficando cada vez mais pobre e ninguém tem muita noção do que está acontecendo porque faltam informações. A Norte Energia não nos dá as informações completas para entender a atual situação. E, enfim, o rio agora ele não segue mais o seu fluxo natural, o seu ritmo natural. Ele responde muito mais ao planejamento e aos desejos de quem está gerindo o funcionamento da barragem. Em abril de 2016, o IBAMA multou a Norte Energia em pouco mais de 35 milhões pela morte de toneladas de peixe. Outra onda de mortes de peixes ocorreu após a estação de energia começar a funcionar em 20 de abril de 2016. Muitos teriam morrido por falta de oxigênio, segundo uma bióloga na época. Anos atrás, biólogos alertaram a Norte Energia de que Belo Monte prejudicaria seriamente a vida pluvial e seu uso como fonte de subsistência, a menos que ações sérias fossem tomadas com urgência. Mas, de acordo com os cientistas, eles não foram ouvidos. Para a comunidade indígena, assim como Lorena Curuaia, é preciso dizer não a esse tipo de empreendimento.
Hoje aconteceu, né, da gente pegar os peixes de dentro de poças que estavam devido a essa seca, tirar os peixes, né, com muita dificuldade, muita lama, né, já os peixes num ambiente totalmente quente, e nós, juntamente professores da UFPA, como o professor Rodolfo, né, e os demais, e também jovens indígenas, e a gente soltou, né, no rio para que eles pudessem viver. São vidas, é a diversidade, né? Os povos estão sofrendo com isso, os povos tradicionais estão sofrendo com isso, né? Então, não há hidrograma de consenso da Volta Grande do Xingu, não há empreendimento no Xingu, nosso cartão postal está sendo violado. A gente precisa de respeito com o Xingu e com as famílias que vivem no Xingu e com toda essa diversidade que é única do Xingu. A gente vê queimadas, a gente vê a seca e diversas outras coisas acontecendo, e a gente precisa acordar sim e dizer não a todo o empreendimento que vem para desgraçar com o Xingu, para acabar com o Xingu. Hoje encontramos diversos peixes mortos, e se não fosse a gente, né, e se não fosse as pessoas que passam por aqui e observam a seca, tinham morrido muito mais peixes. Então o problema começou aí, o povo começou a ficar desesperado. Daqui a pouco eu vou te mostrar porque vários outros danos foram ocasionados também devido à seca nesse rio tão importante. E é por causa disso que começou as manifestações em grande parte do estado do Pará, em vários lugares. Daqui a pouco eu vou te mostrar. Porque primeiro eu tenho um recado especial para você que quer comprar e economizar de verdade. O lugar certo é no Mundial. O Mundial tem os melhores preços, as melhores ofertas, as melhores condições. Quer comprar e comprar barato de verdade? Vem agora mesmo para o Mundial. No Mundial é certeza de comprar barato. Supermercado Mundial fica na Avenida Brasil, no centro da cidade, esperando por você. Vem para o Mundial. Nós do Supermercados Mundial estamos focados em tomar todos os cuidados necessários para prevenir a proliferação do coronavírus. Equipamentos e lojas estão recebendo higienização intensificada, como recomendam os órgãos de saúde. A limpeza é a principal arma para enfrentar a Covid-19. Supermercados Mundial. Estamos juntos nesta batalha. E agora você vai acompanhar, porque é algo impressionante, senhoras e senhores, os danos causados pela seca. Algo assim admirável de se ver pelo que está acontecendo. Acontecendo com a nossa fauna, com a nossa natureza, acontecendo com o nosso meio ambiente. Algo assim impressionante. Inclusive os pescadores estão reclamando muito. Balança. A pescadora quase não consegue filmar a realidade, mas relata o que está acontecendo. Então a gente fica aqui na beira do rio até a hora que o banzeiro acaba. Pode ser meia-noite, pode ser 1h, 2h. É a hora que ele acalma, porque a gente não tem como ir pro barraco e deixar as embarcações desse jeito, porque vai tudo pro fundo. O ciclo de vida do Xingu foi drasticamente alterado. Essa é a conclusão dos pescadores. Nesse vídeo, o registro de um morador assustado com o ritmo das águas, que antes de Belo Monte não existia. Olha as condições que está aqui, ó, na Ilha do Bacabal, aqui no cotovelo. Isso aqui basicamente é todo dia. O rio não tem mais vida própria e o ribeirinho já não conhece a rotina das águas e nem dos peixes. Com a palavra, quem vive essa realidade. A gente perdeu as coisas mais preciosas que nós tínhamos, o alimento do nosso pescado. Com isso veio, né? Algumas espécies desapareceram, né? Porque faltou alimento, eles precisaram sair de Xingu acima para dentro de uma área que é uma área de reserva, uma área aldeia, que nós não temos os acessos. Perdemos todas as nossas ilhas, né? Perdemos os nossos berçários, que eram as coisas mais preciosas para nós pescadores, eram os berçários, porque na época do defeso, a gente parava a pesca e o peixe tornava a reproduzir, né? A desova nas piracemas. Então, com a retirada dessas ilhas, acabou todas essas piracemas. O rio, se era um rio, transformou um mar, né? Dificultando o transporte do pescador, né? O banzeiro muito alto, as ondas impedem, muitos dias a gente não tem a condição para pescar, né? E isso afetou muito
algumas espécies desapareceram e as outras ficaram muito difíceis de capturar, porque com a imensidão de água dentro desse rio, antigamente você com 50 metros de malhadeira você pegava peixe. Hoje você põe 1000 metros, muitas vezes não consegue pegar, porque o rio se transformou. O rio está cheio, o peixe entra para ser o berçário para desovar, no outro dia eles abrem a comporta, o rio seca, aquela ova é toda desperdiçada, perde a reprodução daquele ano, não tem mais certeza. Começando pela tracajá, você vê que os esquilônios, o que acontece? Na época de agosto era a época que eles desovavam para a reprodução. Então hoje em dia, muitas vezes eles vão desovar em agosto, o rio está lá em cima, não tem praia. Às vezes ele abre a comporta, a praia aparece, o esquilônio vai lá e põe seus ovos, no outro dia eles fecham a barragem e o rio arranca tudo. Então essa é a dificuldade de nós pescadores. Descontrolou tudo. Descontrolou. Hoje nós estamos vivendo um rio que nós tínhamos um rio praticamente normal, hoje nós estamos vivendo maré. Ele enche e vaza a hora que eles querem. Então isso aí é um dos grandes problemas da nossa região. A situação ficou ainda pior. A seca dos últimos anos veio para arrasar de vez a vida de quem vive do Xingu. Sara nasceu e se criou na Volta Grande. São 30 anos de história e nunca tinha presenciado nada igual. Tá difícil, né? Porque nós pescador, nós sempre vivemos do peixe. E também o peixe tem que viver da água. Tá tudo seco, nada sobrevive sem água, né? A Norte Energia nunca foi com os pescadores oferecer nada, porque é direito deles ir até os pescadores ribeirinhos ajudar nós, porque foi eles que destruíram o que nós tínhamos, que é o Rio Xingu. O Rio Xingu está secando cada vez mais. Daqui para frente eu acho que o Rio Xingu vai virar um laguinho, porque se não tomar providência pelo Rio Xingu, nós já estamos quase sem o rio. Não tem piracema, peixe que é para nós pescar, para nós comer, para nós vender, não está tendo. O pescador está vivendo numa situação triste, porque antigamente a gente tinha um rio como fonte de alimentação, eles nos davam tudo. Peixe, tudo, nos mantinha em tudo. Hoje em dia nós não temos mais nada. Segundo Raimunda, a Norte Energia enganou os pescadores. Os seus 45 anos de vida ribeirinha foram desrespeitados. Posso já logo falar o que é. Ela me deu umas malhadeiras, uns isopor. Um barco, ela não disse que eu não tinha direito a esse barco, entendeu? Hoje eu não ganhei embarcação, eu fui de umas que não ganhei embarcação. E ela distribuiu embarcação algumas, né, iniciou com esse projeto, alguns pescadores ganharam e os outros não ganharam. A gente não pode dizer que foi um projeto que abrangiu, que agraciou todo mundo, não. Um projeto de 3 meses. Então, quando minha armadeira acabou, meu isopor, acabou o projeto comigo, eles foram lá e encerraram. Isso é um projeto que vai me dar sustentabilidade para uma pescadora, que é onde perdeu seus pontos de pesca, porque as próprias armadeiras que eles me deram ficou lá no fundo, nos garranchos, da supressão vegetal deles. Eu colocava a malhadeira, não conseguia tirar. E eles sabem, todo mundo sabe que isso aconteceu nessa região. Eles fizeram a supressão vegetal e agora a madeira está toda lá no fundo. Então o pescador ele ficou com as beiras, as margens de um lado e de outro para pescar. E hoje ele se depara ainda com essas galhadas das árvores que ficaram embaixo. Então você põe a malhadeira, você não consegue tirar. As denúncias resultaram em uma ação civil pública na Defensoria Pública do Estado contra a Norte Energia e recomenda que a empresa apresente no prazo de 48 horas um plano de ação para garantia de segurança alimentar dos pescadores afetados pela formação do reservatório e do trecho de vazão reduzida da UHE Belo Monte. Em entrevista coletiva, os pescadores cobram da empresa providências urgentes e o cumprimento de acordos não cumpridos. Pedir para que a Justiça nos ajude com essa ação que a Defensoria fez, porque nós temos como provar tudo o que está acontecendo. Todos estão sabendo da situação da gente sobre o rio. O nosso rio secou. Aqui no reservatório, a lama podre, o peixe está de péssima qualidade. As nossas pescadoras mulheres estão sofrendo. Nossos pescadores não conseguem colocar o pão na mesa da sua família. Então, hoje, em nome de todos os pescadores, todos nós que podemos estar aqui nessa coletiva, nós viemos pedir. Senhor juizado, por favor, nos ajude. Vocês que têm o direito de nos ajudar, vocês sabem que essa ação, esse construtor Belo Monte, ele trouxe para dentro da nossa cidade muita destruição, muitas perdas. E nós da classe pescadoras, nós temos os nossos direitos. Cadê a nossa condicionante? Por que não é respeitada? Se a Justiça acatar o pedido da Defensoria,
a Norte Energia terá 5 dias para executar o plano de ação junto à colônia de pescadores. Daqui a pouco eu te conto mais sobre o final dessa história, que é impressionante. Primeiro recado, quer comprar o seu carro novo ou seminovo, vem para a NB Automóveis. A NB Automóveis tem as melhores taxas, os melhores preços e as melhores condições para você realizar o seu sonho de, quem sabe, ter o seu carro próprio. Então, aproveite as ofertas e vem para a NB Automóveis, a sua concessionária Volkswagen em Redenção. O mundo é outro e algumas coisas valem mais. Fazer um bom negócio vale como nunca. Aproveite toda a linha Volkswagen com parcelas de R$ 99,00 até 2022. Entrada, 15 parcelas de R$ 99,00 e 33 parcelas do saldo restante. E ainda, toda a linha Volkswagen com taxa zero. Aproveite nossas ofertas. NB Automóveis, a sua concessionária Volkswagen. Respeitar o seu dinheiro e seu momento vale. Perceba o risco. Proteja a vida. Volkswagen. E aí, em forma de protesto, sabe o que eles fizeram? Fecharam a BR. Agora estão protestando, manifestando e pedindo soluções o mais rápido possível. A seca no rio Xingu, na região da Volta Grande, preocupa ribeirinhos, pescadores, agricultores e indígenas. Por conta disso, um grupo que representa essas comunidades bloqueou a passagem de veículos no quilômetro 27 da rodovia Transamazônica. Veículos de empresas ligados à Norte Energia estão proibidos de transitarem. Outros carros estão sendo liberados, mas a cada 30 minutos. Uma fila quilométrica se formou ao longo da BR-230. Os moradores de comunidades ribeirinhas alegam que a seca no rio Xingu já estaria prejudicando a pesca na região. Segundo a população, a situação ocorre desde o início do funcionamento da hidrelétrica Belo Monte e os ribeirinhos relatam dificuldades para sobreviver da pesca. Na comunidade Bambu, área ribeirinha, na Volta Grande do Xingu, não há mais condições de pescar. O peixe não está pegando mais. Como é que o ribeirinho vai sobreviver? Ele vai sobreviver por graça mesmo de Deus, que Deus dá o jeito para a pessoa viver. Mas essa quantidade de pesca, ela reduziu ou ela não está sendo mesmo feita, nem vocês não conseguem pegar nada? Só para comer. E mal ainda, agora quando chega o inverno, o verão, desse aí que nós temos, não tem para quem vender, não tem comprador, entendeu? E não tem peixe também. As comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas e também pescadores, além de agricultores, alegam que desde 2011 tiveram prejuízos em relação à seca no rio Xingu por conta da vazão realizada de forma mecânica pela empresa Norte Energia durante as atividades da usina Belo Monte. Agora, nessa época da Piracema, iniciada nesse mês de novembro, eles alegam que a situação deve piorar ainda mais por conta da seca na Volta Grande do Xingu. Segundo as comunidades, a desova das espécies não deve acontecer de forma natural por conta da seca. Isso tudo em virtude dos trabalhos realizados pela usina Belo Monte. Os manifestantes já encaminharam um documento oficial com todas essas demandas aos órgãos que eles acreditam serem culpados por essa situação, como o FUNAI, IBAMA, Equatorial Energia e a empresa Norte Energia, que opera a usina Belo Monte. A vazão do rio Xingu em alguns pontos foi totalmente alterada e essa vazão não é suficiente para manter a fauna aquática e o ecossistema, segundo os moradores dessas localidades. Os manifestantes querem a garantia do modo de vida tradicional das populações diante de impactos causados pelo empreendimento de Belo Monte. Na área que fica abaixo do barramento da hidrelétrica, onde houve redução no volume de água do rio, são visíveis as dificuldades de sobrevivência, segundo os indígenas. A gente sabe que a Virgente, que está vindo aí um hidrograma, que está sendo implantado um hidrograma, que é o hidrograma do consenso, mas a gente traz que é o hidrograma do conflito. Porque esse hidrograma, ele visa diminuir mais ainda a vazão de uma água que já é reduzida. Os peixes não conseguem entrar para Piracema. As populações não conseguem mais pescar em seus territórios. A água é um direito primordial de todos, é direito e esse direito está sendo violado. Infelizmente, quem está sentindo mais na pele são esses grupos, né, que estão diretamente na Volta Grande do Xingu, que estão diretamente no rio. Mas as outras pessoas vão começar a sentir depois. E aí são decisões que podem ser tomadas o mais rápido possível. Enquanto isso, sabe o que está acontecendo? Escândalo de corrupção e desvio. Aproximadamente 40 milhões de reais desviaram da saúde pública. Seria mais um dia comum de trabalho, mas a presença da Polícia Federal mudou a rotina de funcionários desta distribuidora de produtos hospitalares.
A empresa é uma das que foram alcançadas pela polícia nas investigações que apuram um possível conluio ou combinação entre um grupo de empresários vencedores de licitações e seus sócios. Segundo a PF, cada empresa obtinha vantagens de forma alternada, só que criminosa. As casas dos empresários também foram alvos das buscas. Uma moto de luxo foi apreendida. Do lado de dentro, os agentes vistoriaram os computadores e apreenderam documentos. Quando chegaram para um dia comum de trabalho, servidores da Secretaria de Saúde de Altamira deram de cara com a Polícia Federal em plena operação. Do lado de dentro, documentos e computadores eram alvos de um pente fino. Os policiais recolhiam provas de possíveis fraudes, sobretudo em licitações do Fundo Municipal de Saúde. Os policiais federais também amanheceram na porta da residência da titular da Secretaria de Saúde, Denise Aguiar, uma mansão localizada em um condomínio de luxo, no bairro Independente 2. Denise também foi chefe de gabinete por 2 mandatos do atual prefeito Domingos Juvenil. Nas imagens do alto, o momento em que uma das viaturas da Polícia Federal chega à mansão de luxo da secretária. O imóvel é um dos maiores do condomínio, tem 2 andares e piscina. Na ação, as equipes fiscalizaram o escritório da casa, avaliaram documentos e objetos guardados que podem ser alvos de investigação, como essa coleção de relógios de marca encontrados em um dos imóveis. Uma ex-secretária de saúde também é investigada. Em entrevista, Denise Aguiar disse que a operação cria um fato político e lamentou ter passado por um constrangimento durante a ação dos agentes nas dependências de sua casa. Eu entendo muito que é criação de fato político por fato do vereador Raimundinho Aguiar ser candidato, e eu entendo que eles estão fazendo o trabalho deles, isso é determinação da Justiça Federal. É uma questão que nos indigna, é uma questão que mexe com a moral da gente, mexe com o nosso nome, que é uma coisa que a gente preza. A secretária fala ainda que as investigações têm como alvo outras pessoas que passaram pela chefia da Secretaria de Saúde, e não ela. A administração pública é impessoal. A partir do momento que o Valdeci saiu, a Kátia saiu, quem responde sou eu. Mas eu respondo pelo período que eu estou, em relação a licitações, a qualquer outra coisa. Mas eu estou aqui para entregar tudo que eles precisarem. Perguntamos à secretária se ela não percebeu nenhuma irregularidade na Secretaria de Saúde quando era chefe de gabinete. A senhora percebeu nenhum tipo de irregularidade? Afinal de contas, são 40 milhões de reais que foram movimentados de acordo com a Polícia Federal. Eu não tenho como perceber se eu não tenho acesso a documentos daqui. Os documentos daqui, eles são direto para o Tribunal de Contas. Eles não passam pela Prefeitura. O prefeito Domingos Juvenil não assina nada que seja da saúde. Denise também justificou o porquê de não ter condições de avaliar algum crime de desvio ao receber a Secretaria de Saúde do antigo titular. A senhora recebeu essas administrações enquanto secretária atual de saúde. A senhora não percebeu nenhuma irregularidade? Não. Há 3 meses e meio eu trabalho com a minha administração. Por quê? Quando eu entrei aqui já tinha sido prestado contas do quadrimestre em final de junho. Né? Então, quando presta contas do quadrimestre, que o Tribunal de Contas dá o ok, eu assumi após isso. Então, eu trato a partir do momento que eu entrei. A Operação Adrenalina apura prováveis desvios desde o ano de 2016. Estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, 3 deles de busca pessoal. Ao todo, o esquema teria movimentado 40 milhões de reais. 50 policiais federais participaram da operação. As ordens de busca foram expedidas pela Vara Federal Civil e Criminal da Justiça Federal. Durante essa semana, o país parou sobre o caso Mariana Ferrer, uma jovem que foi, infelizmente, estuprada. E no momento a qual ela estava no seu julgamento, ela foi tratada com desprezo, dentre outras situações, e muitos tratando como humilhações por parte dos responsáveis pela audiência. O caso repercutiu em toda a mídia e repercutiu principalmente pela decisão de inocentar o acusado, alegando que não teriam provas suficientes para poder condená-lo. Uma hashtag foi criada nas redes sociais, dizendo que estupro culposo não existe, porque foi o que foi ventilado ao primeiro momento, de que haveria tido uma decisão sobre estupro culposo,
Mas não foi porque estupro culposo não existe na lei. Então, por isso é que não houve essa condenação por esse nome. Mas muitas pessoas, infelizmente, se comportaram como totais inumanos, com falta de humanidade, com falta de amor, compaixão, mediante essa situação que é impressionante. Acompanhe um pouco desse caso, porque jovens paraenses fizeram um protesto em manifestação em apoio a Mariana Ferrer. Acompanhe. Foi ao som de tambores que alunos da Universidade Federal do Pará mostraram apoio a Mari Ferrer, uma influencer vítima de estupro que teve julgamento online transmitido na internet. Depois de horas ouvindo testemunhas, vítima e acusado sobre o caso, a justiça absolveu o réu e disse que o estuprador de Mari Ferrer não teve intenção de cometer o ato. O julgamento terminou com uma sentença inédita no Brasil de estupro culposo. Segundo o promotor responsável pelo caso, não havia como o empresário saber que a jovem não estava em condições de consentir a relação, não existindo, portanto, intenção de estuprar, e o juiz aceitou a argumentação. O caso viralizou na internet e causou revolta em milhões de pessoas que começaram a mostrar apoio à vítima. O ato, no sábado à tarde, aqui em Altamira, na Praça da Independência, foi idealizado por estudantes universitários que decidiram mostrar apoio a Mari Ferrer e dizer que a justiça no Brasil tem sido falha em processos de estupro. Que a justiça, ela falhou. E o intuito é, a justiça não pode ser falha. O caso Mari Ferrer está repercutindo muito. E os outros tantos que não repercutiram. E as 666 mil mulheres que são estupradas, são violentadas sexualmente todo ano. E elas, o que fazer? Nós não queremos que a justiça seja falha, não podemos normalizar. Então, não existe estupro culposo, essa é a nossa fala, né? Além de dar voz às outras mulheres, e a culpa nunca é da vítima. Então, estamos aqui reunidas por justiça, todas as mulheres, a Mari Ferrer e outras tantas que não podem ter voz, que são retiradas das suas vozes, né? Então, estamos aqui para dar voz a elas, e é isso. Com faixas, cartazes e vestidos de preto, os estudantes dançaram e gritaram frases de repúdio ao estupro e à justiça, que, segundo eles, tem deixado a desejar quando o assunto é punição para estupradores. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A violência de gênero atinge centenas de mulheres diariamente de diversas formas: assédio, violência doméstica, feminicídio, cultura do estupro, machismo, entre outros. E se eterniza na sociedade, construindo um mundo cada vez mais perigoso para o gênero feminino. Dados resumidos neste cartaz. Que não é só um ato isolado com a Mari Ferrer que aconteceu com ela. Para toda uma vez que um estuprador, um abusador, ele foi absorvido, ele foi inocentado. Então a gente precisa mostrar para a população, conversar com ela, que a gente atualmente só temos estatísticas, né? A gente não tem todos os casos que foi a público. Então a gente fazendo isso, a gente consegue conscientizar a população que isso acontece todos os dias e que precisa ser denunciado. A nossa matéria especial de hoje, você vai acompanhar as famílias que vivem sendo ameaçadas por grileiros, dentre outras pessoas, por causa de terras e essas discussões. É algo impressionante e assustador. Acompanhe. Vou chorar. Uma aguinha pra senhora, já terminou, tá bom? Tá. Eu venho pra cá, mas eu tenho medo. O medo desta senhora não é da chegada da morte, mas sim de perder mais um filho. E até hoje não aceitou, né? Ainda hoje eu sofro.
Dona Raimunda é mãe de José Cláudio Ribeiro, sogra de Maria do Espírito Santo. Um casal que se tornou símbolo na defesa da floresta amazônica. Nós estamos seguindo agora para um lugar bem escondido, difícil acesso aqui no Pará, para encontrar um casal que vive sob constante ameaça de morte. Esse casal luta pela preservação das castanheiras, uma das espécies mais valiosas, símbolo da Amazônia. E por essa luta, eles incomodam muito madeireiros e grileiros. Este é o trecho de uma reportagem feita há 10 anos atrás. Nós acreditamos que para ter um mundo melhor, tem que preservar, tem que cuidar. A Transamazônica completava 40 anos. E a Record TV mostrava a história do casal que vivia na reserva extrativista de Nova Ipixuna, no Pará. Para mim, a coisa que mais dói é ver uma castanha em cima do caminhão. Os dois eram ameaçados por pistoleiros locais. Agora, no mês passado, eles estiveram em casa. Falaram o quê? Ela fica sem condição de falar porque é muito pesado pra gente. Eles acham que podem matar só porque tem dinheiro. Estavam ambos em uma lista de pessoas marcadas para morrer. Tem até preço, inclusive... Qual que era o seu preço? 5 mil reais. 5 mil reais valendo a sua vida? Alguns meses depois que a reportagem foi ao ar, José Cláudio e Maria foram assassinados em uma emboscada. O crime deixou a família devastada. Não é fácil você enterrar alguém que a vida inteira esteve ali do teu lado e que você admirava porque ajudavam outras pessoas. Não é fácil você enterrar essas pessoas. Não é fácil você perder pessoas do modo como a gente perdeu o Zé Cláudio e a Maria. Quando soube, Dona Raimunda perdeu as forças. Tia Neta, mataram o tio Zé Cláudio. Eu escutei, saí fora assim, não sei como foi que eu saí. Disse que foi, ela disse, não, mãe, mentira, para me conformar. Aí eu caí. Dessa hora eu não vi mais quase nada. A mulher de 83 anos lembra de sua última conversa com a nora. Aí ela disse, olha, Dona Raimunda, onde acharem ele morto, eu tô morta ali de junto. É uma dor que para uma mãe não passa nunca. A gente passa porque Deus ajuda, mas... Por causa de quê? Ele não matou, ele não roubou, ele não falou mal de ninguém, vivia na casinha dele aqui quieto. Isso é que me revolta. Para nós eles não eram só defensores da floresta, pessoas muito fortes, aguerridas. Não era só isso, para nós era muito mais do que isso. Que era nosso sangue. Para além disso, eram pessoas que nos inspiravam também. Então, a quantidade de sentimento de falta que eles fazem, eu também não tenho palavras para isso. Nesse momento, a entrevista é interrompida. O cão Aquiles entra para acalmar o coração de Claudelice. Moço, vai lá, a mamãe está ocupada, tá? Vai lá. Mas, por mais que se esforce, o cachorro não consegue apagar o que aconteceu no dia 24 de maio de 2011. Era uma manhã quente aqui na região. José Cláudio e Maria seguiam da casa deles nessa estrada em direção à cidade. Estavam em cima de uma moto. Os pistoleiros estavam escondidos atrás da mata, armados com espingardas. E nesse ponto, na época, havia uma ponte quebrada. José Cláudio teve que diminuir a velocidade e os assassinos começaram a disparar. Saíram da mata, encontraram os dois caídos e aí arrastaram os corpos para o outro lado da estrada. Claudelice se sente mal quando chega perto.
coração não acelera. A imagem daquele dia vem tudo na cabeça de novo. Você veio até aqui? Eu venho até aqui. E os corpos estavam aqui ainda? Estavam aí. E qual que é a memória que você tem? É a pior possível. É dele, caído. A primeira coisa que eu percebi foi a falta da orelha. Segundo a perícia, quando a orelha foi retirada, ele ainda estava vivo. Foi praticamente uma tortura. No local das mortes, além da cruz, também existia uma placa em homenagem ao casal. Mas hoje o lugar está vazio. E essa placa não está aqui mais por quê? Porque ela foi derrubada na bala. Na bala. Aos poucos atiravam nela e ela foi se quebrando, até que um dia eu só recebi a notícia que tinham quebrado ela de vez. A estrada a deixa insegura. Às vezes, quando é tarde da noite ou muito cedo, mais ou menos no horário em que eles foram assassinados, eu não paro. Eu faço minhas intenções, mas não paro porque é perigoso. Atiraram no meu irmão, na minha cunhada, numa placa, sabe? Numa placa que representa uma memória. Se a pessoa consegue sentir ódio de uma placa em memória a alguém que foi assassinado, então essa pessoa é capaz de atirar em qualquer coisa, em qualquer um. Só nessa região do sul e sudeste do Pará, apenas nessas duas regiões, foram aproximadamente 35 lideranças defensoras de direitos humanos que foram assassinadas nesse período, da abertura da Transamazônica até os dias de hoje. É, de longe, a região com o maior número de assassinatos de lideranças defensoras de direitos humanos. Quem que são as pessoas que mataram seu irmão e sua cunhada? São fazendeiros. Depois de 5 anos fugindo da polícia, um dos executores foi capturado em agosto. Ele é Lyndon Johnson Silva Rocha. O irmão dele, José Rodrigues Moreira, foi condenado a 60 anos de prisão como mandante do crime. Entretanto, continua foragido. A gente não se cala, a gente continua pedindo justiça, a gente continua provocando a justiça para que um dia ela seja feita por completo. Porque a sensação que nós temos é de que não foi feita uma justiça. Apesar da revolta de Claudelice, esse é um dos poucos casos solucionados na região. Também há um terceiro condenado, Alberto Nascimento, que cumpre pena de 42 anos. A gente pode contar nos dedos os casos em que houve uma investigação, um inquérito policial, que tenha resultado numa ação penal e que essa ação penal tenha sido concluída e levado a júri algum responsável pelas mortes, ou pistoleiro, ou intermediário, ou mandante. Para a família, fica a saudade. O quanto ele faz falta, o quanto a Maria faz falta, mas também o quanto eles são importantes. Eu digo são porque eu quase nunca falo no Zé Cláudio e da Maria como mortos. Sempre conto. Quantos irmãos vocês são? Somos 11. Com a morte do casal, Claudelice herdou a missão de defender a floresta. Mas junto com a luta, vem o medo. Nos últimos 9 anos, ela saiu do sítio na reserva extrativista para morar na zona urbana. Claudelice, você morava na reserva? Morava. Até 2011, eu morei lá. E veio aqui para casa por segurança? A partir do assassinato do Zé Cláudio e da Maria. Se a gente reparar, a casa da Claudelice tem cerca elétrica pelo muro, por todos os cantos. Também tem câmeras de segurança lá fora e aqui dentro. A casa tem ainda alarme. É um sistema muito parecido com o de casas em grandes cidades, como São Paulo, para evitar assalto. Mas aqui não é para evitar esse tipo de crime, é para protegê-la de alguma possível tentativa de assassinato. Exatamente isso.
tenho consciência do perigo e por isso que eu faço o máximo para proteger a mim, proteger minha família, proteger os meus companheiros. Quantas ameaças você já recebeu? Mais ou menos umas 5. A última ameaça foi no final do ano passado, em novembro, quando deixaram um bilhete dizendo que ia matar o resto, né, no caso o resto da família, do Zé Cláudio e da Maria, na caixa de correio da casa da minha mãe. Isso acaba a gente, sabe? A mamãe já enterrou um filho, né? Ela não quer enterrar outro. E nós não queremos mais mártires. Não é isso que a gente quer. E falaram para minha mãe que o Zé Cláudio e a Maria, eles tinham enterrado, a gente tinha enterrado. Mas eu que não ia ter nem corpo para enterrar. Né? Então... Querendo dizer o quê? Querendo dizer que eu vou desaparecer, né? Óbvio que eu vou sumir de alguma forma. Sei lá, vão me matar e jogar na água, enterrar em algum lugar que ninguém vai achar. Não sei, sumir, desaparecer. Dona Raimunda, claro, ficou assustada. Mas deixa o sonho da filha florescer. Eu temo muito, mas todos estão na mão do Senhor, meu Deus, nosso Deus. E eu não digo para ela parar, não. Ela quer, eu aceito. Para as pessoas que te ameaçam, que querem te matar, você fala o quê? Não vão conseguir. Não vão conseguir porque se eles matarem o meu corpo, vai ser só o corpo. A minha memória eu sei que vai continuar nas lutas dos outros defensores. Igual Zé Cláudio e a Maria. Mas a história, a memória, a força que eles nos deixaram, isso eles nunca conseguiram matar. Então vamos até a reserva extrativista conhecer a missão que Claudelice, os parentes e outras famílias mantêm de pé. No próximo programa você vai acompanhar completo todas essas informações. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Deus te abençoe e Deus te guarde. Tchau.